Olá, professores, estamos aqui para o nosso tutorial sobre banco de questões. E já para começar, eu quero fazer algumas considerações acerca da sua área de trabalho quando você for fazer esse banco de questões. Eu sugiro que ela fique dessa forma. De um lado, do lado esquerdo, você pode deixar o ambiente aberto, o seu AVA aberto, e do outro lado, aqui do lado direito, sugiro você colocar as suas questões, né, no documento do Word, com todas as suas questões que você criou, que fique aqui do lado direito, certo? Após a gente loga normal, você vai logar com seu usuário e senha. Eu vou logar aqui com o meu CPF. E a minha senha. Em seguida, eu vou buscar a minha disciplina na qual eu quero fazer esse banco de questões. No meu caso, como é um teste, nós temos aqui criado uma página para mim chamada de teste. Esse tópico Flávio Campos, digamos que seja a sua disciplina da turma da manhã, do período da manhã, certo? A gente vai abrir essa disciplina. Pronto. Após, a gente vai aqui embaixo, administração, banco de questões e categorias. Vai abrir esta tela aqui. Então você desce um pouquinho e aqui em nome você digita o nome da categoria. Como os senhores sabem, o banco de questões é composto por questões fáceis, médias e difíceis, né? Então, nessa categoria fácil, você escreve fácil. Em seguida, adicionar categoria. Volta aqui, digita, escreve médio. E em seguida, difícil. Feito isso, os senhores vão aqui embaixo e clica em perguntas, ainda no mesmo campo, administração, banco de questões, perguntas. Clica em perguntas. Agora, os senhores escolham aqui, selecione uma categoria, escolham a que nós acabamos de criar, que seria a fácil. Sempre começando pela fácil. Em seguida, criar uma nova questão. Nesse criar uma nova questão, aqui no documento que os senhores criaram as questões, né, no documento do Word, eu vou dar 3 exemplos de questões, né, que podem acontecer. Essa questão aqui, número 1, seria uma questão mais corriqueira que todos os professores fazem, né, costumeiramente. Mas tem essa segunda questão aqui, que tem esse detalhe. A letra E é nenhuma das anteriores. E também a questão 3 é questão de verdadeiro ou falso. E ainda tem uma outra situação, que é a questão quando ela tem imagem, certo? Então, vamos começar aqui a partir da primeira questão, certo? Sendo a primeira questão de múltipla escolha, então a gente escolhe aqui múltipla escolha, clica em próximo, certo? Você vai pegar questão 1, copiar e em nome da pergunta você vai escrever
a numeração da questão nesse caso e a questão número 1. Em texto da questão é todo o enunciado da questão, certo? Que nesse caso seria esse daqui. Entre os dispositivos de entrada de dados em informática inclui-se, 2 pontos. Então a gente coloca aqui em texto da questão é todo o enunciado da questão, certo? Descendo aqui mais abaixo, a gente vai colocar aqui na questão 1, a gente coloca a opção A, que seria essa daqui. Na opção alternativa 2, a gente coloca aqui, que seria a letra B. E na 3, a letra C. 4, letra D. E 5, a letra E. Para fim didático, eu mudei a cor da alternativa correta para a gente já logo de cara ver que aquela alternativa é a correta. Portanto, nesse caso é a letra B a questão correta. Então a gente vem aqui no número 2, escolha 1, letra A, escolha 2 vai ser a letra B. Então nesse caso aqui, na alternativa correta, a gente vem aqui em nota e coloca o valor de 100%, certo? Feito isso, salvar mudanças. Agora, continuando, a gente vai para a questão 2. Então a gente clica aqui em criar uma nova questão. Múltipla escolha novamente. E vamos lá. Lembrando que o nome da pergunta é o número da questão, né? Onde a gente vai escrever questão 2. Texto da questão é todo o enunciado. Nesse caso, vai daqui até aqui. Certo? Agora, um detalhe. Eu fiz questão de colocar essa questão 2 justamente porque a letra E dela é nenhuma das anteriores. Certo? Se os senhores observaram bem que na questão número 1 eu não alterei aqui, não alterei nada, só fiz colocar aqui as alternativas e em nota eu coloquei aqui a resposta certa, eu coloquei o valor de 100%, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Letra A, questão 1, certo? A B, escolha 2. C, escolha 3. D, escolha 4. E a letra E, que é nenhuma das anteriores, seria a questão número 5, que a gente colou aqui. É o seguinte, nessa questão 2, a resposta certa é a letra A. Então a gente vem aqui e coloca 100%. Agora, os senhores observam que tem esse ícone aqui, que está acionado, ele está marcado aqui, habilitado. Nesse caso, e todas as vezes que a letra E seja nenhuma das anteriores, nenhuma das respostas ou algo nesse sentido, os senhores obrigatoriamente têm que desmarcar essa função aqui, certo? Somente no caso em que a letra E seja nenhuma das anteriores, nenhuma das alternativas e assim sucessivamente, algo nesse sentido, os senhores desmarcam aqui, a opção misturar as opções, certo? Feito isso, salvar mudanças e continue, certo? Desta vez a gente vai fazer uma questão de verdadeiro ou falso. Então a gente vem aqui e clica em
verdadeiro ou falso. Clique em próximo. E aqui em nome da pergunta, a mesma situação das anteriores, certo? Nesse caso vai ser a questão número 3. O texto da questão também sempre será o enunciado da questão. E aqui a resposta certa. A resposta certa, nesse caso aqui, seria falso. Como já está falso, eu vou deixar falso. Mas se ela fosse verdadeira, então eu colocaria verdadeiro. Como o nosso exemplo é falso, vou deixar falso. E salvar mudanças. Se os senhores observarem bem, os senhores podem observar que os desenhos aqui, ó, ao lado, já mudou, o que sugere que é uma questão diferente. Nesse caso aqui é uma múltipla escolha. Como o mesmo tipo aqui de questão é múltipla escolha, logo os símbolos aqui serão iguais. E aqui, ó, quando nós criamos uma questão de verdadeiro ou falso, ficaram 2 pontinhos, certo? Então, descendo um pouco mais, nós vamos aqui para a questão de número 4, certo? Clicamos aqui novamente, múltipla escolha, próximo. Lembrando que questão número 4 é o nome da pergunta, certo? Aqui é o enunciado da questão. Então a gente vem aqui, colamos aqui. Agora, muito detalhe aqui. Bom, se os senhores acrescentaram aqui uma figura, é porque logo essa figura está em alguma pasta, em algum local do computador dos senhores, né? Caso não esteja, caso já copiou e colou direto do software ou direto do documento do Word, né? Das ferramentas aqui do menu de ferramentas do Word. Então o que os senhores têm que fazer? Clicar com o botão direito e salvar como imagem, tá? Os senhores têm que salvar essa imagem, né? Eu já tinha criado aqui previamente uma pasta banco de questões. Sugiro os senhores criarem também essa pasta, né, para não misturar com demais fotos e imagens dos computadores dos senhores. Então a gente coloca aqui. Nesse caso eu vou colocar IMG 04. Salvar. Pronto, eu salvei essa imagem em uma pasta do meu computador. Agora eu vou aqui, ó, o último, penúltimo, antepenúltimo íconezinho. Então a gente vem, clica nele e clica aqui novamente, encontrar a imagem, selecionar um arquivo e daí a gente vai lá na pasta aonde nós salvamos aquela imagem. No meu caso eu salvei aqui e está aqui dentro, certo? Quando ela vier para cá, então a gente vem aqui, ó, enviar este arquivo. Ela vai dar uma prévia para a gente da imagem, inserir, pronto, ela veio para cá, certo? Muita atenção nesse momento, porque após a figura ainda tem mais uma partezinha do enunciado da questão, certo? Então a gente vem aqui, copia novamente do Word e cola lá embaixo. Pronto, ficou na sequência realmente da questão que os senhores criaram, certo? Agora nós vamos aqui, descendo um pouco mais. A letra A é esse valor aqui, 1100. Letra B, 600. Letra C, 400. Letra D, 1050. E a letra E, 50,5, certo?
Nesse caso, a questão certa é a letra B. Portanto, a escolha 2, colocamos em nota o valor de 100%, certo? Bom, os senhores sabem que na categoria fácil são 10 questões, certo? Que compreendem as questões de 1 a 10. Na categoria médio são 7 questões, na categoria difícil. Portanto, eu vou dar continuidade aqui, vou criar as demais, certo? E quando eu estiver na última daqui da categoria fácil, volto novamente para a gente verificar um outro detalhe, ok? Certo, então, professores, dando continuidade aqui, estamos agora na questão 10, lembrando que ainda na categoria fácil, né? Vamos fazer essa questão 10 para eu mostrar um detalhe para os senhores, certo? Letra A vai na escolha 1, letra B na escolha 2. Como a letra B eu já estou vendo aqui que é a verdadeira, então eu já vou colocar 100%. Letra C, letra D e, portanto, a letra E. Após salvar mudanças. Agora aqui é um detalhe que os senhores devem ficar bastante atentos. Na categoria fácil, eu falei lá no início que são 10 questões, certo? Portanto, aqui já se encontram as 10 questões. Para a gente avançar agora e ir para a categoria médio, nós clicamos aqui, ó, em selecione uma categoria e agora selecione e escolha a opção médio, certo? E agora sim, criar uma nova questão, múltipla escolha também. Pronto, abriu a mesma tela das demais. E agora que eu continuo normalmente, em ordem crescente dos números. Foi até 10, né? Até a fácil foi até a questão 10, agora a questão médio. Vamos dar continuidade. Nesse caso seria número 11. Vamos pegar aqui o enunciado e colocar em texto da questão. Letra A, aqui, baixar um pouquinho, letra B, a letra C, descer mais um pouco, a letra D e a letra E. Como a letra E eu estou vendo aqui que é a alternativa correta, eu vou aqui em nota e coloco 100%. Após salvar mudanças. Vamos fazer esse procedimento até a questão de número 17. Nós estamos aqui na categoria média, certo? E agora vamos para a questão de número 17, certo? A 16 já está aqui, então vamos agora para a questão 17. Múltipla escolha, próximo. Vou pegar aqui a nossa questão. Nome da pergunta. 17. Vamos copiar aqui o enunciado da questão, colar. E aqui então vamos para a alternativa 1. Pegar aqui a alternativa 2, certo? Como eu já estou vendo que ela é a resposta certa, então eu vou em nota e coloco 100%. Alternativa 3. Vamos aqui para a alternativa 4.
e, portanto, alternativa 5, certo? Salvar mudanças. Da mesma forma que ocorreu entre a fácil e médio, então vai ocorrer agora entre a média e a difícil, certo? Como a questão 17 é a última da média, então a gente vem aqui e coloca na categoria difícil. E agora sim, criar uma nova questão, sempre em ordem crescente. Então, da 17, agora vamos para a 18. Muito bem, então nós chegamos aqui à nossa questão 20, certo? Na categoria difícil, né? Já coloquei aqui o enunciado, coloquei aqui as alternativas, certo? E agora salvar mudanças. Pronto, as questões foram criadas. Agora, professores, um detalhe muitíssimo importante. Caso os senhores tenham essa mesma disciplina no período da tarde, tá? Considerando que esse banco de questões é para uma disciplina sua no turno da manhã, né? E daí os senhores tenham essa mesma disciplina no turno da tarde, tá? A partir daqui, caso tenham essa mesma disciplina à tarde, os senhores vão aqui, ó, em administração, lá embaixo, banco de questões, e clica em exportar, certo? Clicou uma vez, aguarda, seleciona o formato Moodle XML, certo? Escolhe a categoria que você quer exportar, nesse caso aqui vamos na ordem, né? Categoria fácil. Clica em exportar questões para o arquivo. Vamos aguardar. Quando abrir essa janelinha, clica em OK. Pronto, exportou. Clica aqui novamente em exportar, bem aqui, ó. Clicou em exportar. Novamente, formato de arquivo, formato Moodle XML, categoria médio, exportar questões. Pronto, exportar questões. Novamente em exportar, né? Desta vez para exportar a categoria difícil. Escolhe aqui o formato, a categoria difícil e exportar questões, certo? Feito isso, abriu aqui novamente, mas está tudo bem. Feito isto, os senhores clicam na disciplina, lembrando que esse passo de exportar as questões, de ir aqui embaixo, vir aqui embaixo aqui, ó, exportar as questões, é somente para os senhores que tenham essa disciplina no turno da tarde, certo? Caso não tenham essa disciplina, não tem problema, tá? Continuando aqui, só clicar na sua disciplina novamente, que no meu caso é aqui teste Flávio. Pronto, a sua tela deve aparecer como esta, certo? Feito isso, os senhores clicam aqui em ativar edição, esperar carregar. Pronto, vamos aqui embaixo e clicamos em adicionar uma atividade ou recurso. Os senhores escolham questionário, adicionar. Já de cara podem clicar aqui, ó, expandir tudo, certo? Em nome, nós vamos colocar o tipo da avaliação, que aqui no nosso caso é avaliação regular. Então, os senhores podem escrever ou avaliação ou só regular, avaliação regular, certo? Em introdução, os senhores vão colocar essas considerações aqui, que inclusive, não sei se os senhores perceberam, que eu deixei um erro de propósito aqui. O erro se encontra aqui, ó.
no item 2 dessas considerações. Cada questão apresenta 5 numeral e 4 por extenso. Isso é um erro muito comum que tem acontecido e que os senhores devem atentar, certo? Nesse caso aqui, vamos colocar 5 questões. Agora sim, nós copiamos todas essas considerações e colamos em introdução, certo? Descendo, nós vamos aqui em duração, no campo duração, e vamos ativar, clica aqui logo no encerramento também, o dia dessa prova, digamos que seja para o dia, vamos lá, colocar dia 10 de fevereiro de 2017. Qual o horário dessa prova que nós vamos colocar? Bom, no período da manhã, eu tenho o costume de colocar, né, sempre o horário da aula mesmo, que nesse caso aqui seria 7h45, certo? Que dia que vai encerrar esse questionário? Bom, se é prova, logo será no mesmo dia, né? Então a gente vem aqui, coloca 10 de fevereiro de 2017 e pode ser também o horário da aula, né? Seria 11h30, certo? Descendo aqui em limite de tempo, a gente ativa e coloca 100 minutos, certo? Quando o tempo expirar, a gente escolhe essa primeira opção, que é a tentativa enviada automaticamente, né? Caso expire o tempo, as questões que o aluno já marcou, essas questões serão salvas, certo? Em nota, aqui em categoria de nota, para avaliação regular e segunda chamada, essa categoria de nota, a gente coloca sempre a avaliação presencial. Portanto, como é a prova regular, não é isso? Aqui é a avaliação regular, então a gente coloca avaliação presencial. As tentativas permitidas, a gente coloca 2, certo? Método de avaliação sempre a nota mais alta, né? Aqui em layout, mostrado como na tela, não, a gente clica aqui, ó, e escolhe a opção embaralhar aleatoriamente, certo? Em comportamento da questão, a gente não mexe em nada, certo? Deixa da mesma forma que está. Opções de revisão também, a gente deixa assim. Agora aqui em visualização, também a gente não mexe nada. Agora aqui em restrições extras, nas tentativas, a gente clica aqui no mais, mostrar mais. Eu tenho o costume sempre de clicar aqui em mostrar para eu ter certeza do que eu estou digitando, certo? Aqui a senha, logo que os senhores não vão colocar a senha, uma senha muito fácil para os alunos sacarem, né? Então, eu vou colocar aqui só para fim didático, vou colocar aqui essa senha facílima de 1 a 5, certo? Vou clicar aqui em segurança do navegador, escolher a opção janela pop-up segura com JavaScript, selecionar, certo? Vou descendo, limite de notas, aqui a gente não mexe nada, aqui também não, aqui nós vamos alterar, aqui nós vamos em acompanhamento de conclusão, escolher essa última opção aqui, ó, mostrar atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Em seguida, a gente escolhe essa outra opção aqui, ó, requer nota. O estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade. Correto? Feito isso, nós vamos salvar e mostrar. Aqui, ó. Clicou aqui, ela já dá uma prévia de como vai aparecer para o aluno, né? Só que não tem questão nenhuma, né? Nós não colocamos. Viram aqui o enunciado, né? Que nós copiamos daqui, certo? É o mesmo enunciado, as orientações para os alunos, né? Aqui já traz algumas informações importantes, como o número de tentativa, o dia que esse questionário vai estar aberto,
certo? Me informa também que este questionário requer o uso de uma senha específica, né? Que é a senha que os senhores vão criar e no dia da prova vão disponibilizar para o aluno, certo? Então agora nós vamos aqui, ó, em editar questionário. Em editar questionário, a primeira coisa que os senhores devem fazer é clicar aqui, ó, nota máxima, coloca o valor 100 e manda gravar, certo? Mandou gravar, nós vamos aqui, ó, selecione uma categoria, nessa janelinha aqui, ó, nesse campo onde está um azul mais escuro, a gente vem aqui e seleciona a opção fácil, correto? Selecionou a opção fácil, nós vamos aqui embaixo, ó, e escolhe a quantidade de questões, que nesse caso são 6 para fáceis, 3 médio e uma questão difícil. Selecionou aqui a quantidade de questões, clica aqui, ó, acrescentar ao questionário, correto? Você vê aqui, ó, que logo já aparece aqui 6 questões, né, 6 perguntas que foi adicionado ao questionário. Agora nós vamos na médio, dá um clique aqui, e agora escolhe a quantidade, que nesse caso 3, né, 3 questões médio, e acrescentar o questionário. Observe que já foram 9, certo? Portanto, agora a gente seleciona a categoria difícil e escolhe uma questão, né? Como já tem aqui uma, então eu vou acrescentar o questionário. Pronto, esse passo já está ok. Eu tenho um costume, por padrão e até por precaução também, de fazer uma visualização para ver se tem algum problema, né? Se a gente consegue identificar ali de momento algum problema. A gente dá uma olhada aqui por cima, né, para ver se realmente contém as 10 questões, se as questões também se encontram, né, conforme o nosso banco, né, que nós previamente fizemos aqui no Word, né? Então vamos dar uma passada breve aqui. Questão 6, 7, 8, 9, 10. Bom, de fato, tem aqui as 10 questões, certo? Agora a gente clica aqui, volta na disciplina novamente, que nesse caso, no nosso exemplo aqui, a minha disciplina é essa, teste Flávio. Então, tá aqui, ó, já vemos que a avaliação regular foi criada, certo? A gente clica aqui em ativar edição, novamente, e agora um macete bem legal aqui para os senhores economizarem tempo. A gente vem aqui, ó, e duplica essa avaliação regular. Como esse banco de questões é para as provas regular e segunda chamada, né, então a gente duplica. Feito isso, a gente vem aqui e editar configurações. Como nós duplicamos, ela vai pegar algumas referências, a maioria das referências, na verdade, da avaliação regular. Tanto que o nome aqui está avaliação regular. Logo, a gente tem que mudar e colocar a segunda chamada. Vamos escrever aqui, segunda chamada. Pronto. As recomendações são as mesmas, né? As recomendações para os alunos. Aqui embaixo, o que vai alterar vai ser o dia da prova. Vamos colocar aqui dia 17, né? Os senhores configuram para o dia correto da prova de segunda chamada. O horário a gente não altera mais, né? Porque já foi alterado. Essas alternativas aqui também não. O que os senhores vão alterar aqui agora é aqui, ó, em nota, categoria de nota. Os senhores vão colocar aqui avaliação presencial. Lembra que eu falei lá atrás? Categoria de nota, quando se trata de avaliação regular e segunda chamada, em categoria de nota coloca-se avaliação presencial, certo? Aqui continua da mesma forma. Uma outra coisa que vai alterar aqui, obviamente, vai ser a senha.
certo? Os senhores alterem também a senha. No meu caso aqui eu vou colocar de 1 a 6 realmente para ficar diferente. E vou descendo. Vou descendo, vou descendo. Aqui está tudo certo, ó. Correto. Bom, agora a gente clica aqui, ó, salvar e mostrar. Salvar e mostrar. Como nós já tínhamos colocado as questões, né, a quantidade de questões que são 6 fácil, 3 médio, uma questão difícil. Então agora a gente pode só, para desencargo de consciência, né, só visualizar aqui, ó, o questionário. Pede a senha, né, porque nós colocamos uma senha. A senha que eu coloquei diferente foi de 1 a 6. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuar. E tá aqui a nossa prova, né, de segunda chamada está completa. Vocês viram aqui, ó, 10 questões, certo? Então agora a gente clica aqui novamente e chegamos ao fim dessa primeira parte, né, do banco de questões, que foram o banco, né, que foi o banco, na verdade, para a composição das provas regular e segunda chamada.
Muito bem, voltando aqui com o nosso tutorial de banco de questões. Esse tutorial em específico é somente para os professores que têm a mesma disciplina nos 2 turnos, ou seja, manhã e tarde ou manhã e qualquer outro horário, certo? Nosso exemplo aqui, eu vou abrir essa outra disciplina aqui como teste. Digamos que essa minha disciplina, ela seja a minha disciplina da tarde, certo? É a mesma que eu lecionei pela manhã, né? Que eu criei o banco. Só que os senhores lembram que no primeiro vídeo nós exportamos as questões, né? As categorias com todas as questões que nós havíamos previamente cadastradas. Então, desta feita a gente vai na disciplina da tarde, né? Que no meu caso aqui seria essa. Nós vamos aqui, ó, administração, né? Banco de questões. Agora nós vamos importar. No primeiro vídeo nós exportamos, né, o banco da manhã. Agora nós vamos importar para o período da tarde, certo? Vim aqui em importação, clico aqui em formato, mudo XML, clico aqui em escolher arquivo, né? Bom, já para facilitar, eu já até havia me esquecido, já deixei aqui aberto a pasta aonde nós exportamos. Quando os senhores exportam, geralmente vai para a pasta de downloads, né? Então, você pode só clicar, segurar e arrastar aqui para dentro. Espera carregar e clica em importar, certo? Ele vai dar uma prévia aqui das questões, né, que nós já cadastramos. Clicamos aqui novamente em importação, escolhemos novamente o formato mudo XML, certo? Vamos escolher aqui agora a categoria média, né? Clica, segura e arrasta, manda importar, me dá uma prévia aqui novamente, clico aqui em importação, escolho aqui de novo o formato mudo XML, pego aqui as minhas questões difíceis. Após isso, clico em importar, certo? Agora, após a importação dos 3, posso clicar em continuar, né? E agora posso abrir a disciplina, voltar lá na disciplina lá, que seria aqui, ó, aqui, correto? Agora nós vamos ativar aqui, ó, ativar edição, esperar carregar, pronto, carregou. Vamos aqui em avaliação, questionário. A partir daqui, na verdade, é a repetição, né, do vídeo anterior, mas eu vou concluir. Nesse caso, seria avaliação, avaliação regular, certo? Aqui o enunciado, eu tenho aqui, vou procurar aqui, tá aqui, todo enunciado, certo? Ativar aqui novamente, certo? Vou deixar aqui data também do dia 10 de fevereiro, conforme nós colocamos na disciplina da manhã, tá? Só atentando aqui, ó, para o horário, como é no período da tarde, né? Então a gente pode deixar aqui 13h30, certo? E o encerramento para às 17 horas, correto? Ativar aqui, digitar 100 minutos. Aqui a tentativa é enviada automaticamente. Categoria de nota,
avaliação presencial, número de tentativas, 2 tentativas. Aqui em layout, ordem da pergunta, a gente seleciona embaralhar aleatoriamente, correto? Restrições extras nas tentativas, a gente coloca uma senha, eu vou colocar de 1 a 3, tá? Para facilitar aqui. Segurança do navegador, janela, pop-up segura, vai descendo. Após, clique aqui, ó, conclusões de atividades no curso. A gente escolhe a última opção, mostrar a atividade como concluída. E aqui em requer nota, a gente seleciona, certo? Feito isso, salva e mostra. Correto? Ele dá aqui a nossa prévia, né, do que o aluno vai ler, né, logo ali que ele clicar em avaliação. Como nós não importamos ainda de fato as questões para dentro desse tipo de prova aqui, que nesse caso é avaliação regular, né? Então nós vamos clicar aqui, ó, editar questionário. Lembrando novamente, não esquecer de colocar aqui, ó, sem, e já mandar gravar, certo? Agora nós vamos aqui, ó, e clicamos aqui, ó, em fácil. Tá vendo? As questões que nós importamos, elas já estão aqui, ó, fáceis. Agora a gente escolhe aqui, né, coloca a quantidade, que nesse caso é 6, e manda acrescentar. Vou em médio, seleciono 3 e mando acrescentar. Volto aqui, difícil, né? Difícil é uma questão apenas que a gente manda acrescentar. Acrescentar ao questionário, certo? Pronto, a partir daqui, o nosso banco já está pronto, correto? Agora nós vamos simplesmente visualizar. Eu coloquei a senha aqui neste caso, de 1 a 3, continuar. Pronto, está aqui as minhas questões, correto? Bom, esse vídeo foi para, lembrando novamente, que é para os professores que têm essa mesma disciplina no período da manhã, tá? Ou algum outro turno, correto? Bom, e assim a gente chega ao fim desse tutorial, né, para a confecção das provas de primeira chamada e segunda chamada, ok? No próximo vídeo nós vamos gravar sobre as provas de recuperação e exame final. Portanto, até lá!
Olá professores, estamos aqui novamente para mais um tutorial sobre banco de questões e dessa vez faremos as provas de recuperação e exame final, correto? Então, vamos lá. Bom, aqui do lado esquerdo já está aberto a minha disciplina, né? Minha disciplina teste, certo? E conforme fizemos no vídeo anterior, com as provas regular e segunda chamada, certo? Esse primeiro momento seria bem simples, que é a parte de cadastrar as perguntas, né? Porém, antes disso, vamos criar as categorias que também nas provas de recuperação e exame final compreendem as categorias fácil, médio e difícil, correto? Para tanto, vamos aqui embaixo, em administração, banco de questões e clicamos em categorias, certo? Os senhores podem observar aqui, ó, que no vídeo anterior nós fizemos já, né, as provas de regular e segunda chamada e estão aqui, ó, fácil, médio e difícil. Porém, agora é recuperação e exame. De que forma que nós vamos colocar para diferenciar essas categorias? Muito simples. A gente pode fazer assim, ó, fácil R.E, correto? Sugerindo que é a prova de recuperação e exame. Adicionar a categoria. Olha aqui, já veio para cá. Criaremos médio RE e a categoria difícil R.E. Agora vamos criar as perguntas. Aqui ainda em administração, banco de questões, perguntas. Muita atenção aqui, ó, em selecione uma categoria. Nós vamos selecionar a que nós acabamos de criar, visto que essas questões são para compor o banco de questões das provas de recuperação e exame final, certo? Então a gente clica aqui, ó, procuramos aqui fácil RE. Notem que ainda não existe nenhuma numeração ao lado direito, porque não tem nenhuma questão cadastrada, correto? Então a gente clica aqui e agora sim, tanto que não tem nenhuma questão que aqui embaixo, os senhores podem ver, não tem nada. Vamos agora aqui criar uma nova questão. Múltipla escolha, próximo. O meu questionário já se encontra aqui do lado para facilitar o nosso trabalho. Vou copiar aqui, seguindo o mesmo padrão nas provas anteriores. O nome da pergunta é o número da questão, correto? Em texto da questão é o enunciado da questão. E vamos prosseguir aqui. Alternativa A, nós colocamos em escolha 1, certo? Alternativa B, na escolha 02. Alternativa C, na escolha 03. Notem que eu coloquei aqui de vermelho de propósito para que a gente visualize muito fácil a alternativa correta. E na alternativa correta, sempre o valor será 100%. Então a gente coloca aqui, letra C, valor de 100%. Vamos agora para a letra D. Colocamos aqui. Letra E, aqui na quinta. E agora a gente salva mudanças. Eu vou repetir esses passos até completar todas as minhas questões, todas as minhas 20 questões daqui do meu banco de questões, correto? As questões de nível fácil nós já cadastramos aqui, né? Que são 10.
Agora nós vamos para as questões de nível médio, né? Que compreende as questões de 11 até a 17. Para isso, lembrando, né? A gente tem que vir aqui e selecionar aqui, ó, as questões médio RE na categoria. Criar uma nova questão, múltipla escolha. Bom, se a 10, a última foi a 10 de nível fácil, agora será a 11 de nível médio. Então, a gente coloca aqui, ó, questão 11. Vamos pegar o enunciado da questão, colocar aqui. Alternativa A na escolha 1. Alternativa B na escolha 2. Alternativa C na escolha 3. Alternativa D, que é a minha resposta correta, portanto eu vou colocar aqui nota, o valor de 100%. E alternativa E aqui na escolha 5. Salvar mudanças. Minha alternativa 11 já veio para cá. E agora vou dar continuidade no cadastramento das demais questões. Agora vamos cadastrar as questões de nível difícil, né? Portanto, a gente vem aqui, ó, sempre lembrando de colocar cada questão na sua categoria correta, certo? Então, a gente vem aqui, difícil RE. Criar uma nova questão, múltipla escolha. Vamos pegar aqui, ó, as questões difíceis, que vão da 18 a 20. A gente coloca aqui, essa é a questão 18. Em texto da questão, lembrando que é o enunciado, todo o enunciado da questão, inclusive quando a questão contém imagens, né? Então a gente vem aqui na escolha 1. Alternativa B, escolha 2. Alternativa C, escolha 3. Já estou vendo aqui que a minha alternativa C é a correta, né? Portanto, 100%. Vamos para a alternativa D. Aqui. E agora, alternativa E. A gente coloca aqui, salvar mudanças. Encerramos agora aqui o cadastramento, né, da última questão, a questão 20, correto? Vocês podem ver aqui, 18, 19, 20. Questão 18, 19, 20 dentro da categoria difícil RE, certo? Agora é o seguinte, professores, caso os senhores, da mesma forma que eu falei no vídeo sobre o banco de questões das provas regular e segunda chamada, eu repito aqui, caso os senhores tenham essa mesma disciplina no turno da tarde, os senhores devem fazer a exportação dessas questões já cadastradas dentro das devidas categorias, fácil, médio e difícil, né? Devem fazer a exportação dessas questões. De que forma? Muito simples. Vamos aqui, ó, após concluir o cadastramento, a gente vem aqui, ó, exportar. Clique em exportar, escolhe aqui o formato Moodle XML e escolhe a categoria. Que categoria nós queremos exportar? Bom, a fácil, certo? Fácil RE. Muito cuidado para os senhores não exportarem a fácil, mas essa fácil aqui, somente com o nome fácil, são as questões cadastradas para as provas regular e segunda chamada, correto? Essas aqui, portanto, são as questões, né, cadastradas para prova de recuperação e exame final. Então, a gente quer exportar isso daqui. Então, a gente clica aqui e aqui exportar para o arquivo, certo? E clica em OK, após abrir essa janela.
já exportou. Vou aqui novamente em exportar. Seleciono o formato Moodle XML e escolho a categoria médio R.E e clico em exportar questões para o arquivo. Vai me abrir a janela, eu dou OK, clico novamente em exportar. Desta vez vamos exportar a última categoria, que é a categoria difícil, certo? Então a gente clica aqui, exportar questões para o arquivo, vai me abrir novamente essa janela, a gente clica em OK. Pronto. Feito isso, pessoal, exportamos as questões para as categorias, né, com todas as questões já cadastradas para serem usadas futuramente, né? Então a gente volta aqui na disciplina, na minha capa da disciplina, que seria essa daqui. Agora, os senhores observem aqui, ó, que nos vídeos anteriores nós criamos, né, as provas regular e segunda chamada, já estão todas aqui. Agora nós vamos criar recuperação e exame. Clicamos aqui em ativar edição, adicionar uma atividade ou recurso, questionário, adicionar. Aqui em nome nós vamos colocar o tipo de prova, que neste caso é recuperação, correto? Então, recuperação. Os senhores lembram que a introdução são aquelas considerações iniciais para os alunos que tem aqui, ó. Então a gente copia, certo? Lembrando que deixei de propósito novamente para que os senhores observem bem o que há de errado aqui nesta linha. É que não compreende aqui, né? Não está certo. O item 2, a recomendação 2 diz aqui, cada questão apresenta 5, só que aqui está 4 alternativas, né? Então, logo está errado, então a gente coloca 5. Fiz questão de deixar isso daqui porque várias vezes chegaram para a gente esse formulário aqui com essa questão errada, certo? Então, muita atenção. A gente vem aqui, ó, primeiro de tudo, né, que eu esqueci, expandir tudo. Agora a gente vai colocar aqui, ó, ativar a duração, ativar. Digamos que essa prova seja para o dia, vamos colocar dia 20. Pronto, dia 20 de fevereiro, certo? Qual horário? Bom, no período da manhã a gente coloca 7h45, correto? Que dia e hora que vai encerrar esse questionário? A gente coloca aqui, ó, dia 20 de fevereiro, às 11h30, certo? Esse campo limite de tempo a gente ativa e coloca 100 minutos. Quando o tempo expirar, a gente coloca a tentativa enviada automaticamente, certo? Em nota, categoria de nota, aqui, pessoal, é um pouco diferente da regular e segunda chamada, certo? Aqui nós vamos colocar não categorizar, aqui nós vamos colocar recuperação, certo? Na prova de recuperação, a gente coloca realmente aqui recuperação, tá? Nós vamos ver mais para frente que na prova de exame final, nós vamos deixar não categorizados, correto? Mas, como essa prova que nós estamos criando é recuperação, então é bem mais simples, né? Porque o próprio nome já diz aqui, né? A opção já traz o nome. Aqui em tentativas permitidas nós vamos colocar 2. Método de avaliação nota mais alta. Ordem da pergunta nós vamos colocar embaralhar, correto? Aqui a gente não mexe nada. Vamos descendo um pouquinho mais. A questão das senhas, né? Da mesma forma. Aqui no vídeo anterior vamos colocar uma senha. Vamos colocar nesta de 1 a 3. Vamos colocar. Aqui, ó, em segurança do navegador, nós colocamos janela pop-up segura,
correto? Então, vamos descendo, feedback geral, a gente não mexe em nada. Vamos descendo um pouquinho mais. E aqui, ó, conclusões de atividades no curso. Nós clicamos aqui e colocamos esta opção, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, certo? E aqui a gente habilita aqui, ó, requer nota. Feito isto, a gente manda salvar e mostrar, certo? Aqui, ó, ele já traz bastante informação pertinente para a gente, no sentido de que as orientações dos alunos, o número de tentativas permitida, o dia e horário que essa prova, né, de recuperação vai estar disponível, certo? Como não tem nenhuma questão, nós vamos editar o questionário. Clica aqui em editar o questionário. Primeira coisa, nunca esquecer, digita aqui ó, o valor de 100, nota máxima 100 e manda gravar. Certinho. Agora a gente vem aqui, ó, nesse campo aqui no azul mais escuro, a gente seleciona uma categoria. Que categoria que é? Bom, categoria fácil RE, certo? Não esqueçam. Fácil RE. Daí a gente vem aqui e escolhe 6, correto? São 6 questões seguindo o mesmo padrão dos vídeos anteriores. Acrescentar o questionário. Pronto, já veio para cá, ó, 6 questões. Agora a gente volta aqui em categoria, escolhe médio RE. E aqui a gente coloca 3, correto? Manda acrescentar o questionário novamente, verifiquem que aumentou. E agora a gente vai escolher difícil RE. Difícil RE é apenas uma questão, por padrão ela já vem com uma questão, então a gente só manda acrescentar o questionário, certo? Bom, a minha prova de recuperação, nesse momento, ela já está pronta, certo? Já está pronta. Só que, interessante é que os senhores visualizem uma prévia, né? Para ver se tem algum erro, se está faltando alguma questão. Então, a gente clica aqui, ó, em visualização prévia. Ele vai me pedir uma senha, que essa senha é a senha que os senhores deverão criar e no dia da prova, né, dia e horário da prova, será disponibilizada para que o aluno acesse. Nesse caso aqui nós colocamos, acho, 1, 2, 3, deixa eu ver, acho que foi isso, foi isso mesmo, 1, 2, 3. E pronto, a minha prova está aqui, ó. Vamos conferir se tem as 10 questões, se está tudo certinho. Nessa prova em específica nós não tivemos nenhuma imagem, né? Então tá aqui, ó, as 10 questões. A minha prova então está concluída, a minha prova de recuperação, correto? É bom a gente maximizar aqui, né? E agora a gente clica aqui, ó, volta na disciplina novamente. Clica aqui na disciplina, certo? Vamos conferir lá embaixo que a prova de recuperação já está criada, certo? Então a gente vem aqui agora em editar e da mesma forma que fizemos na avaliação regular e segunda chamada, nós vamos duplicar. Clicou ali em duplicar. Pronto, agora a gente vem aqui novamente e editar configurações na última prova que foi duplicada, certo? Já manda expandir tudo aqui, ó, e desta vez a gente vai colocar exame final, correto? Aqui em introdução a gente não mexe nada, né, que nós já alteramos lá no começo. E aqui sim nós vamos alterar, né? Digamos que essa prova de exame final, ela seja dia 22. O horário já está ok, né, 7h45. Encerrar o questionário a gente coloca também 22, correto? Aqui está certo, tentativa enviada automaticamente. Vamos descendo e aqui sim, ó, na prova de exame final, a gente deixa aqui não categorizados, lembra? Prova de recuperação, a gente coloca recuperação, só que essa
exame final, então a gente deixa não categorizados, correto? Vamos descendo, embaralhar, aqui está certo, descendo um pouquinho mais, vamos alterar aqui, ó. Logo, né, a senha de recuperação não pode ser a mesma da senha de exame final, portanto vamos colocar de 1 a 4, né, um exemplo aqui. Aqui a opção já está selecionada, correto. Vamos descendo um pouquinho mais. Aqui também, ó, onde nós alteramos lá em recuperação, já está selecionada, né? Tá correto. Aqui também. E a gente pode salvar e mostrar, né? Para ver como que está essa prova de exame final. Os senhores observem que aqui, ó, já traz o nome da prova, né? Que tipo de prova que é. Exame final. E vamos previsualizar. Clicamos aqui em iniciar a tentativa. E a senha que nós colocamos desta vez foi de 1 a 4, né? 1, 2, 3, 4. Continuar. E aqui está a nossa prova de exame final. Conferindo aqui, tem 10 questões, certo? Alternativa A, B, C, D e E em todas elas. Tem 5 alternativas com as 10 questões. Um detalhe, pessoal, muito importante nas provas, especialmente, tá? Bem específico esse detalhe. Somente nas provas de recuperação e exame final, nós temos que alterar o peso das notas. De que forma? Nós vamos aqui, ó, após visualizarmos, né? Um detalhe, pessoal, bem específico que somente vai acontecer nas provas de recuperação e exame final é a alteração do peso de notas que a gente vai fazer agora, certo? A gente volta aqui, ó, na disciplina, correto? E a gente vem aqui, ó, em nota da disciplina. Em relatório de notas, a gente escolhe aqui, ó, visão completa, certo? Daí a gente vem aqui, ó, em recuperação e exame. A gente abre esse daqui, onde tem o lápis aqui com mais, e nós vamos editar algumas configurações aqui. Então a gente vem aqui, eu vou abrir já aqui uma janela, tá? Já abri aqui, recuperação, e vou voltar aqui, ó, e vou abrir aqui o exame final, tá? Vou clicar em Ctrl, segurar Ctrl e clicar para abrir uma nova janela. E pronto, aqui exame final, aqui recuperação. Vamos alterar aqui alguns dados simples da prova de recuperação, certo? A única coisa que nós vamos alterar aqui vai ser aqui, ó, nós vamos colocar PR, certo? E aqui em pontos decimais globais, a gente pode colocar 0 e manda salvar mudanças. Deixa eu só conferir aqui os valores. Correto. A gente só manda salvar mudanças. Em recuperação é apenas isso, correto? E a gente pode fechar, né? Como eu já havia aberto aqui o exame final. Então nós vamos vir aqui, ó, mostrar mais. Informação do item, a gente coloca EF, né? Fazendo referência à avaliação de exame final, correto? A gente vem aqui, ó, em pontos decimais global, a gente pode colocar 0 também. Daí aqui, pessoal, esse é o detalhe mais importante, certo? Para que o aluno, após ele concluir a prova, ele já tenha, né, a nota dele no Avali de forma automática, é necessário que altere esse peso de nota. Esse peso de nota aqui, peso do item, né, da nota, a gente coloca o valor 4, somente digitar 4 e manda salvar mudanças, certo? Se nós observarmos aqui, ó, aqui embaixo já mudou aqui, ó. Aqui não tinha nada e agora tem o valor 4, certo? Então, esses são os passos, pessoal, para a criação das provas de recuperação e exame final, certo? Os senhores devem lembrar que no meio desse vídeo nós exportamos,
né, as categorias fácil, médio e difícil. Para quem for lecionar essa mesma disciplina no turno da tarde ou algum outro período, então os senhores voltem ao vídeo, né, anterior, né, nas provas regular e segunda chamada, nós fizemos esse procedimento, correto? É bem simples, é só ir lá acessar e seguir o passo a passo, tá bom? Então, até mais, pessoal.